Muito bem, Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Grande Criador, pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez, para que possamos entregar Sua palavra para o bem-estar espiritual dos seus filhos. Tira todo o mal entendido dos corações e faça as pessoas verem a real palavra, a verdade, no dia em que vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Para sentarmos. O casal perfeito. Muito bem, irmãos, a gente precisa de ter paciência para ouvir um pouco a palavra. E para nós, eu creio que não só para nós, mas tem gente que está nos ouvindo em Portugal e já é quase 1h da manhã lá, me parece. 1h da manhã. E eles estão nos ouvindo. E talvez nós aqui no Brasil estamos já com vontade de ir embora. Na África, estão ouvindo. E como já foi testemunhado, são pessoas que não tomam a ceia todo mês, de 2 meses, de 6 meses, de 1 ano, como nós. Mas levou 12 anos para tomar uma ceia, que o pastor João Bispo foi levar para eles agora. Então, muitas vezes nós estamos muito preocupados com uma coisa que não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está a palavra. Em primeiro lugar está a revelação. E o crente que vive acostumado com a igreja, como nós no Brasil, queremos ceia. Ao invés de querer a palavra, queremos ceia. Achamos que é uma grande coisa que estamos querendo. Você notou no ministério de Jesus, ele levou 3 anos para dar ceia? Certo? A gente precisava ir na Bíblia e saber que nós não somos crentes denominacionais mais. E que Deus mudou nós. Que Deus deu uma mensagem aprimorada para todos nós. E que nós precisamos nos submeter a esta palavra. Nós não temos que ter desejos extras. Devemos desejar o que Deus deu hoje. Certo? Eu sei que muitas vezes as pessoas não me entendem, porque a gente tem uma mensagem para entregar. E essa mensagem mexe com tudo. Eu já estou mexendo aqui numa coisa que talvez você já fica meio arisco, com dificuldade. Será que ele vai falar nisso outra vez? Casal perfeito. Será que ele vai mexer nisso outra vez? Sim, vou ter que falar nisso. Porque estamos chegando
ao tempo da perfeição deste casal. E se não houver uma perfeição, não haverá um rapto. Esta perfeição ainda é espiritual, mas você não pode ver o espiritual sem ter uma perfeição também no casal natural. Porque Jesus mostrou, Paulo também mostrou, que nós, como marido e mulher, representamos Cristo e a igreja. Então a gente tem a necessidade de aprender melhor a palavra e saber para que Deus nos pôs aqui. Se eu mudasse isso daqui, o sentido da palavra, não é bom que o homem esteja só. E se eu mudasse isso daqui, você acharia ruim, não é bom que Deus esteja só. Não, mas é o homem. Sim, o homem foi Adão. Mas nós temos também Cristo, Deus homem. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o Deus homem esteja só. Mas as pessoas apenas pensam numa coisa que nem elas cumprem em casa. O marido não é marido como deve ser, a mulher não é mulher como deve ser para ele. E muitas vezes nos enganamos a nós mesmos, pensando no céu, pensando no arrebatamento. Meus irmãos, se nós não vivermos, é meio forte, mas se nós não vivermos num céu aqui, entre marido e mulher, nós não vamos viver no céu. Porque se não há perfeição no natural, e a Bíblia diz que os dois são dois. Não. Os dois são um. Isso é perfeição. Se fosse dois, não era perfeição. A dualidade não é perfeição. Nós temos nossas dificuldades entre marido e mulher, porque são duas pessoas para ter um só objetivo. Não podemos ter vários objetivos, porque nós representamos Cristo e a igreja. E a igreja não pensa mais que Cristo, a igreja não deseja mais do que Cristo. É Cristo que deseja mais do que a igreja. Isso até no natural se mostra. É o marido que deseja mais a mulher do que a mulher deseja o marido. Nós, os maridos, ficamos um pouco preocupados, mas é uma realidade da Bíblia. Porque é Cristo que deseja mais nós do que nós desejamos dele. E ele nos toma mesmo falho. Trabalha em nós, nos aperfeiçoa, para que ele possa viver em nós. Para que ele possa ser nosso marido. Como Cristo gosta de falar e nós chegarmos a ele, sim, Senhor. Sim, Senhor. O que muitas vezes nós não temos no natural para poder tipificar, porque se for procurar o tipo da igreja hoje, é difícil você encontrar a mulher que é tipo da igreja. Existe, mas é difícil. Talvez com lampião você pode encontrar alguma coisinha, mas com holofote, para você ver bem claro, é que tem. Tem que ter, porque tem uma igreja e Cristo. Mas é difícil você encontrar isso aprimorado. O marido não é o marido que deve ser, não é o amante da sua mulher que deve ser. Enquanto Cristo ama a sua igreja. A mulher não é aquela que reverencia, que dá ouvido, que escuta Cristo, que escuta o marido. Ele tem uma decisão, porque ele tem amadurecimento. Tem hora que eu me levanto contra meus irmãos por isso, porque a gente não vê homens maduros para isso. Nós vemos homens, mas não é maduro para um casamento, não é maduro para poder dar uma palavra, não é maduro para fazer um negócio, não é maduro para resolver problema.
E nós devemos ser maduros para isso, porque eu já estou de cabeça branca. Se eu não amadureci, eu estou podre. Aleluia. É bom. As coisas que é boa são boas, né? Mas não é bom que o homem fique só. Nenhum homem quer ficar só. Ele quer casar. Nem Deus quis ficar só. Deus fala em esposa desde o início da Bíblia. Ele fala em marido desde o início da Bíblia. Ele termina a Bíblia falando de esposa. O Espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E tome de graça da água da vida. Ele vai terminando a Bíblia falando em marido e mulher. E como nós estamos vivendo na hora final, este é um tempo de lutarmos para uma perfeição. Vamos ter algumas discussões, vamos ter alguns problemas, porque somos humanos e carnais. Mas se chegássemos a ser mais espiritual, nós seríamos como o tipo do Velho Testamento, Abraão e Sara, que ela até chamava ele de Senhor, não de burro, não de atrasado, não de falta de inteligência, não dizendo para ele: você não sabe fazer isso. Não, você vai encontrar depois a mulher de Moisés fazendo isso, mas a mulher de Abraão não. Você vai encontrar a mulher de Moisés circuncidando a criança e lançando nos pés de Moisés. Mas você não vai encontrar Sara, que é tipo. Nós não temos a mulher de Moisés como tipo. E foi uma boa mulher. E o irmão Brena diz: daquele lado do deserto a coisa não estava boa. Mas quando você fala em Abraão, você fala em Sara, é diferente. Ela chamava ele de Senhor. Essa é a igreja. Essa é a mulher que representa a igreja. Será que não dá vontade no homem de representar a Cristo como Abraão? Não dá vontade na mulher de representar a igreja como Sara? De tratar corretamente, de viver corretamente, de ter amor um para com o outro, de sentir bem um com o outro. Eu tenho que entrar um pouquinho na mensagem para mim poder te ajudar. 201, casamento e divórcio. Preste atenção que eu vou usar meu tempo e antes da meia-noite nós vamos embora. Agora, ele claramente mostra aqui, nestes tipos, irmão Brana falando. Você escuta aqui que é o irmão Brana, estou lendo irmão Brana. Irmão Brana não pode falar mais. Eu tenho que ler o que ele falou. Está aqui, ó. Que há um só Cristo e muitos membros daquela esposa. Como ele mostrou o tipo em Salomão, em Davi, que era um só, com 500 esposas, que é um só Cristo, milhares de membros. Isso é tipo que ele está mostrando. Não é para ninguém viver na poligamia. Ele estava mostrando o tipo. Observe, ele, o homem, pode repudiar-nos, ele fala de Cristo e fala também do homem. Ele pode repudiar-nos, aqui é o lado espiritual, por adultério espiritual e doutrina falsa, a qualquer tempo que ele desejar. Cristo, porém, você, a mulher, você, a esposa de Cristo, não se atreve a repudiá-lo e fazer isto. Um homem pode repudiar sua mulher e casar-se com outra. Mas a mulher não pode repudiar seu marido e casar-se com outro. Irmão Branham está falando: irmãos, eu estou tratando da Bíblia. Eu não estou dando a lei da América. Eu estou tratando da Bíblia, eu não estou dando a lei do Brasil.
Estou dando a Bíblia. Para o cristão, a lei do cristão não é a lei do país. Ele é um bom brasileiro, mas ele tem a lei da Bíblia para ele. O que o governa, o que o direciona, o que o inspira, não é o Brasil, é a Bíblia. E se as ordenanças de Deus, o que diz a Bíblia, não serve para nós, nós não somos de Deus. É simples. Ele pode casar, ela não. Isso daqui foi em todo o tempo, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, e no tempo de Brana, e no tempo da esposa hoje. Amém. Amém. Amém? Essas coisas eu tenho que continuar pregando para vocês. Vocês têm que saber, isso daqui é a Bíblia que eu tenho que deixar para vocês. O 207 ao 210. Deus, tenha misericórdia. Oh, este mundo pecaminoso. Ficarei contente quando tudo estiver terminado. 208. Observe, ele pode repudiar sua esposa a qualquer tempo que o desejar, porém ela não pode repudiá-lo. Irmão Breno fala da mulher cortar o cabelo. Ele seria, o marido seria honrado por Deus se a deixasse. Se você não fez isso quando aconteceu, fique quieto, não vai fazer hoje não. Hoje não é dia mais de fazer, certo? Você tem que ouvir as verdades da mensagem. Por quê? Agora pensa bem, se uma mulher apenas por cortar o cabelo, ela desonra o marido, que é o cabeça dela, e quando ela desonra o marido, ela desonra Cristo, então ela é uma mulher desonrável. E ele, o marido, seria honrado por Deus se a deixasse. É pesado, não é? Mas vocês têm que ouvir verdade. Vocês têm que ouvir verdade, certo? É que eu não trouxe esse parágrafo aqui agora, mas eu sei, você sabe que está na mensagem. Irmão Breno falou sobre isso daí. Eu penso bem, se uma mulher cortar o cabelo, o marido pode deixar dela. Pensa bem, se ela adulterar. Cortar o cabelo já desonra. Só de cortar o cabelo é uma coisa externa. E se ela deita com outro homem, deixar para sua conta, certo? É bom deixar para sua conta. Observe, ele pode repudiar sua esposa a qualquer tempo que o desejar. Eu pensei que você ia falar em casal perfeito, era mais maneiro. Casal perfeito era no Éden, antes do pecado. Nós estamos com mais de 6.000 anos com casal imperfeito. E Deus, trazendo o lado espiritual, trazendo o segundo Adão, provendo a segunda Eva, e assim mesmo esta Eva ainda fez igual a primeira Eva fez. A primeira Eva que foi tirada do lado dele, do lado de Adão, para ser uma adjutora. Ela foi uma adúltera. O segundo Adão, Jesus Cristo, que teve a segunda Eva tirada do lado dele, água, sangue, e em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi tirado dele, do lado dele. Ela adulterou, caiu em Niceia. Estamos chegando aqui, vamos chegar no casal perfeito. Mas Deus está trabalhando 6.000 anos para que isso possa ser perfeito, como foi no Éden. E ele só vai ser perfeito no milênio. Mas ele está trabalhando para trazer essa obra-prima dele aqui na terra, um casal perfeito. Quando Deus encontrou Abraão e Sara, já foi maravilhoso. Quando Deus encontrou Brana e Meda, também foi maravilhoso. Um dia Meda falhou, bateu a porta na cara do profeta.
adquirir um quisto. Isso mostra também o que é a noiva da América. Bate a porta na cara do profeta, na porta da revelação, na porta dos selos, que é a cara de Deus. Eles batem a porta, eles fecham, eles não querem ouvir. Mas hoje não tem Brana mais lavando o carro. Aquele dia tinha Brana lavando o carro, e Deus falou para ele: vai lá e lê. Creio que é Números 13. Vai lá e leia para ela o que Miriam fez com Moisés. Vai lá e leia para ela. Ele pensou que não era nada, logo em seguida aquilo veio outra vez nele para ler para ela, e foi lá, bateu na porta. Ela estava com a porta fechada ainda. A igreja com a porta fechada para Brana, Estados Unidos com a porta fechada para Brana. A esposa, meus irmãos, eu fico pensando também em mim e na minha esposa, se nós podemos ser alguma coisa, se nós estamos representando alguma coisa, se eu represento alguma coisa, se minha esposa representa alguma coisa do jeito que ela é, do jeito que eu sou. Se podemos representar alguma coisa, porque nos dias de Brana estava representando algo. Ele era a palavra do dia, e a esposa que era do lado dele, a mulher que ele amou, bateu a porta. A igreja que ele amou nos Estados Unidos bateu a porta na cara dos selos, dos trovões, do novo nome, da revelação. Não pense que a igreja não tem seu quisto, e que Brana, a irmã Brana, foi curada, mas a igreja da América não foi, porque Brana não está aí para fazer isto. Esta não foi curada, então ela não é essa esposa. A América não é essa esposa. Vocês estão me entendendo? Ela não é. Deus fez uma adjutora para o homem, não uma atrapalhadora, uma adjutora, não um tropeço. E Deus tirou ela debaixo do coração dele, não da cabeça para mandar nele, não dos pés para ela ser pisada por ele, mas tirou do lado, debaixo do coração, para ele carregar esta mulher no coração, assim como nós saímos debaixo do coração de Cristo. Aleluia. Vamos mais um pouquinho. Isso aqui. Ele pode me jogar no pó a qualquer tempo que o desejar. Ele, Cristo, ele é o homem. Deus é homem. Deus não é mulher, a mulher é a igreja. Ele pode me jogar no pó a qualquer hora que ele desejar. Porém, irmão, ai de mim se eu me atrever a jogá-lo ali. Se fizer assim, estou acabado. E como é que a pessoa joga Cristo fora, divorcia de Cristo, larga de Cristo? É quando eles põem Cristo fora, como Laodiceia pôs Cristo fora dele em Apocalipse 3:20, e ele está à porta batendo. Quem era Cristo naquele dia, batendo na porta? Era Brana. Cristo homem, Cristo Brana. Não era mais Cristo Jesus, era Cristo Brana, batendo na porta. Se alguém ouvir a minha voz... Eles não deram ouvido à mensagem. Eles não amaram a mensagem. E você pensa que hoje é diferente? O Brasil também bate a porta na cara da palavra clara. A palavra clara, pura. Versículos da Bíblia, parágrafos da mensagem. Mas eles são grandes demais. E eles batem a porta na cara da mensagem hoje. Isso mostra o que eles são. Foram poucos no tempo de irmão Brana na América que entrou. Irmão Brana chegou a dizer: se subir 12 é muito. Ainda que é tipo, mas se subir 12.
Agora preste atenção. 209, casamento e divórcio. Salomão podia casar-se com qualquer mulher que não era casada. Ele podia casar-se com qualquer mulher que desejasse. Salomão. Um sacerdote podia casar somente com uma mulher virgem. Agora isso daqui, gente, irmão Brana trouxe para o nosso tempo, é a mesma coisa. Diz, foi no tempo da lei, foi no tempo de Ezequiel, sim, mas foi no tempo de Paulo. Está aqui no nosso tempo, a mesma coisa. O sacerdote, o pastor, podia casar somente com uma mulher virgem. E hoje nós sabemos que tem homens aí que usam o título de pastor, casado com mulher que já tem filhos. Como que esse homem, a cabeça dele não funciona de aceitar, e a cabeça da igreja muito menos, é uma mulher louca, que não sabe escolher pastor, que não vê que o homem está fora da mensagem, fora da Bíblia, e eles ainda aceitam. O homem casa com uma moça que não é virgem, casa com uma moça que tem um filho, 2, 3, tem gente assim no Brasil. Vamos falar do Brasil que nós conhecemos mais. Tem gente assim, e são os maiores opositores a esta mensagem. Para começar o casamento deles, já prova o que eles são. A Bíblia, irmão Brana diz, um sacerdote podia casar somente com uma mulher virgem. Eles dizem que crê em Brana, crê nada. É William Brana que está falando, não é minha doutrina não. Ele quer uma doutrina, não é minha doutrina. Nós temos que ter isso de acordo. Quando eu prego, se eu não sou o marido bíblico que eu devo ser, eu prego e me envergonho disso. Se minha mulher não é a esposa que deve ser, para poder representar a igreja, ela deve, ao me ouvir, sentir vergonha. E a igreja, os membros, quando ouvem a mensagem, devem sentir a mesma coisa. Não tenho sido o que devo ser. Eu quero mudar de vida. Eu tenho que mudar meu caráter, minha maneira de agir, minha maneira de tratar. Amém. Aleluia. Então guarde bem, Salomão, ele diz, Davi, ele casou com, como era o nome dela? Abigail. Casada com um homem que era um louco. Isso é um perigo, quando uma mulher boa casa com um homem que é um louco. O louco e não sabe tratar. O que aconteceu? Ele tinha uma boa esposa e ele morreu. Para quê? Agora ela ia ser esposa de quem sabia tratar. Mas Davi não era ministro, Davi não era sacerdote. Ele podia casar com Abigail, ele podia casar com uma mulher viúva, ele podia casar com uma mulher já tocada por homem. Ele não era sacerdote. Mas um sacerdote não pode casar com uma mulher que já foi tocada por outro homem. Abigail casou com Davi. Ele era um rei, não um sacerdote. Veio? Então, ele casou-se com ela, porém, um sacerdote. Quando se fala em sacerdote, vocês têm que pensar em pastor. Aqui para nós é pastor. Um sacerdote é um pastor. É aquele que intercede pelo povo, certo? Ele é um pastor. Nós fomos reis, fomos feitos por Deus, reis e sacerdotes. E aí já não é só nós, é todos nós. Não é só nós os ministros, todos nós, reis e sacerdotes. Aquele que reina e que intercede pelas pessoas. Isso é o que Apocalipse diz. Não é o que antes de Apocalipse diz, mas é o que Apocalipse diz. Porque Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. E que não sabiam antes do Apocalipse, foram saber depois do Apocalipse. E a revelação veio a William Brana nos dias da voz do sétimo anjo. Amém. Não pensa você que eu prego as coisas para te envergonhar.
Eu prego porque é verdade. Talvez eu pregue até eu passo vergonha. Certo? Mas eu tenho que pregar. Esta é a verdade. Isto é Deus. Porém, o sacerdote não podia fazer aquilo porque, senão ele teria uma mulher que já tinha sido tocada e esposa de um outro homem. Então aquilo mostra a virgindade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando o ministro, o pastor, é casado com uma virgem, que ela respeita ele, que ela tem caráter, aquilo ali está apontando para a virgindade da igreja de Jesus Cristo, diz o irmão Brana aqui. Eu estou lendo a mensagem, Casamento e Divórcio 210. A noiva precisa de ser a palavra. Em outras mensagens seria assim, ó, a minha esposa precisa de ser Osmar. A esposa, o que Cristo é? A palavra. Então a esposa de Cristo tem que ser a palavra. Ela não pode ser um credo, um dogma, uma interpretação. Ela tem que ser a palavra. Ela é a esposa da palavra. Então ela é a palavra. A mulher tem que ser o marido. E tem hora que a mulher tem que dar conselho para o marido. Ao invés do marido dar conselho para a mulher, a mulher tem que dar conselho para o marido. E você vai ter que admitir que nesse tempo está assim, porque os nossos neurônios não estão muito bons. Não estamos tomando conta do lar como devemos tomar. Não estamos tomando conta da igreja como devemos tomar. A igreja precisa ficar ensinando o pastor. Mas se há uma revelação, aquele pastor, ele tem a habilidade de Deus para entregar o recado que o povo precisa ouvir. E esse povo, olha, eu quero te dizer, se você é membro do corpo de Cristo, você não se levanta contra o ministério, a mensagem está sendo pregada, você não é um fermentador na igreja, você é quieto. Você entende sua posição, você escuta seu marido. Seu marido é a palavra da hora, você tem um pastor, escuta e amém. Amém. O problema é hoje que não é amém. Entende? Não é amém, as pessoas não dizem amém, elas não dizem amém na hora que estão ouvindo o marido, ouvindo a mensagem, ouvindo a doutrina, ouvindo o ensinamento, ela não diz amém, ela tem uma interpretação, é uma denominação, essa mulher é uma denominação, essa igreja é uma denominação. Ela tem uma interpretação, ela quer ter uma palavra melhor do que aquela que o pastor está entregando. Desde que ele tenha a revelação da palavra, você deveria se submeter àquela mensagem e aquietar. Não foi em vão que Paulo diz à mulher, fique calada na igreja, porque eu não permito que ela fale, nem exerça autoridade sobre o marido. Bom, esse é o bom tempo que a gente vive. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ela diz, não, eu também a lei. Você tem que ser a palavra. Você tem que ser a Bíblia revelada, manifestada em carne hoje. E Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eu tomei alguma coisa que foi me vindo assim. Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada. Cristo não foi enganado, a igreja foi enganada. Brana não foi enganado, mas a igreja da América foi enganada. Ela foi enganada tanto que Brana morreu e eles começaram a pregar que Brana tinha que ressuscitar para revelar selos, trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Ela foi enganada pelos interpretadores. Deus precisa de um casal perfeito. Deus precisa de uma igreja que ela é a palavra, que ela não é uma interpretação. Me diga onde que tem errado, me diga onde que eu tenho falhado. Alguém já estava dizendo, a mensagem de um só homem. Diz, eu não errei, a mensagem de um só homem foi todo o tempo.
Hoje a mensagem de João não é de João e Pedro, é de João. Não é de João, André, não, é de João. É a mensagem de um só homem. A mensagem dos dias de Brana era a voz do sétimo anjo, não do sétimo anjo. É um homem, uma só pessoa. Quando João come o livro, não é a voz dos discípulos, não é a voz dos apóstolos, não é a voz do concílio, é a voz de João. Ele comeu, e essa é a voz da esposa, porque ela e ele falam a mesma coisa, porque nós somos um nesse ministério. Aleluia. Outra coisa, se você ler Gênesis 5, são coisinhas que vêm, se você... Quem tropeçar lá fora pode deixar tropeçar, e aqui dentro também. Gênesis 5. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seu nome? Hein? Vocês não lembram, não? Macho e fêmea os criou, os abençoou, falando de uma pluralidade. Os abençoou e chamou seu nome? Adão, não Adão e Eva. Adão. Ela está nele, ela chama Adão. A hora que ela sai dele, é ele, o Adão, que tem que dar nome para quem saiu dele. A hora que Deus o adormeceu e diz, não é bom que o homem fica só. Eu vou fazer uma adjutora para ele. E adormeceu ele. E a hora que ele acordou, tinha uma mulher ao lado dele. E ele diz, esta é osso de meus ossos, carne de minha carne, e chamará varoa, porquanto do varão foi tomada. Ela saiu dele. O nome foi ele quem deu para ela. Irmãos, eu estou falando isso porque me vem essas coisinhas e eu não posso deixar para trás. Então veio o Senhor Jesus Cristo e ele teve que dormir no Calvário, ser morto lá no Calvário. Ele deu um nome para a sua igreja, 7 eras da igreja. Ele deu um nome. Ele é Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Irmão Brana diz, ela é a senhorita Jesus Cristo. Ele deu um nome para ela. Você é cristão, que é um derivado de Cristo. Ele te deu um nome. Mas eu estou satisfeito porque tem mais coisa. Tem a Eva que saiu do Adão e caiu e adulterou. Tem a Eva que saiu de Cristo, caiu e adulterou em Niceia. Mas irmão Brana diz, nesses últimos dias, Deus levantaria uma noiva, que ela não cairia, porque está ordenada a não cair. Ele não falou daquela da América, porque quando veio a visão, ele viu que ela estava caída, ela estava nua. E ele falou do ministério dele, ele não falou do ministério dos outros, Billy Graham, Oral Roberts, não. Senhor, é uma coisa desta que nós temos preparado para ti. Mas Deus falou para ele, ela vai passar outra vez. A hora que passou, já não é a da América mais, a da América estava semi-vestida, mas a hora que passou, a noiva, ela era bonita, descalço de roupa branca, caminhando no hino, avantes hostes da fé. Mas não ficou também sem ter atrás algumas que desviaram da fila. E ele gritou, fiquem na fila,
Isto é, fique na revelação, fique na palavra, fique no que eu já preguei, fique no que eu já ensinei, mas você está desviando. Porventura, onde Deus tem esta esposa hoje? Depois que João comeu o livro, tomou o livro do sétimo anjo. Não é força de expressão, não, isso é verdade. Tomou o livro. Alguém diz, não, eu estou com o William Branham porque ele está com o livro. Não, o William Branham, o João tomou o livro dele. Ou a Bíblia está errada, filho. Está escrito que João tomou o livro. Vai ao anjo forte. O anjo forte era Deus em Brana. Era o anjo forte em carne, com a mensagem revelada. Vai ao anjo forte e diga para ele, dá-me o livrinho. Ah, ele deu, mas ele ficou. Não, ele deu, acabou. Ele deu o livrinho, ele ficou sem o livrinho. Jesus deu as chaves do reino do céu para Pedro, e ele ficou sem chave. Ele precisou de morrer, ir lá no inferno para pegar a chave dele. Aí ele vem no Apocalipse e diz, eu sou o primeiro e o último, que estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre, e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ele tinha que dar as chaves que ele tinha na mão para tomar outra, era outro ministério. O povo não percebe isso. O Brana perdeu aquela chave que ele tinha que dar para João, porque já não é o ministério de Brana naquele dia, é o ministério de João, que tomou o livro do sétimo anjo, comeu. E a Bíblia diz assim, agora você vai, profetiza a povos, reis, nações e línguas. Quem é que deu o nome agora para ela? Ele. Brana. Amém. Como? Ela é Eva, a mãe de todo ser vivente. A Bíblia não tem um versículo que diz que Adão é pai de todo ser vivente. Porque se Adão fosse pai de todo ser vivente, ele seria pai de Caim. Mas a Bíblia diz Eva, a mãe de todo ser vivente. Porque ela é mãe de Caim. A igreja é mãe de Caim, mãe de Abel. Na igreja tem de tudo. Mas Adão, Cristo, Brana, não tem. Entende? Se você pertence a esta mensagem, não é como pertencer à igreja de Eva. Não é como pertencer a essa igreja. Algo mudou. Deus te mudou. Amém? Deixa eu ver se eu termino aqui. Então hoje nós somos chamados pelo nome dele. Ele chama nós do nome dele, nós vamos querer brigar. Ele fala, aquele povo de Brana está falando a verdade. Eles estão inspirados e não sabem. Eles estão inspirados falando a verdade. Aquele povo de Brana. E somos mesmo. Por quê? O nome nós recebemos dele. Como que recebemos o nome dele? Porque o livro estava na mão dele e o nome agora era novo. Antes do livro estar na mão do sétimo anjo, o nome é Jesus. Mas depois que o livro está na mão do sétimo anjo, o novo nome agora. Agora o novo nome. Ele revela o novo nome. Ele revela o novo nome em carne. Deus revelou seu nome em carne, chamado Jesus Cristo. Era Deus revelando o seu nome em carne. Deus revelou o seu novo nome em carne, chamado William Branham. E nós levamos o nome dele. É o novo nome de Cristo. Ah, mas eu sou cristão. Eu sou cristão bramita. Oh, mas eu sou tudo. Eu sou tudo. Por quê? Porque me uni, eu casei. Eu fui formado. Durante esse espaço de tempo das eras da igreja, fui formado. E agora chegou a obra-prima, a hora da obra-prima, da obra perfeita. Aqui tem que formar o casal perfeito. E o casal perfeito é nós e Brana. O casal perfeito. Já não entendo, mas não é para você entender. Isso aqui é para quem tem revelação.
É um casal perfeito. Lá atrás, o casal perfeito chamava-se Adão e Eva. O casal que veio para uma restauração do casal que caiu chamava-se Jesus Cristo e Senhorita Jesus Cristo. O casal que está agora chegando a esta perfeição, porque forma o casal perfeito antes do pecado. Adão e Eva eram perfeitos antes do pecado. É o pecado que traz a imperfeição, é o pecado que traz o mal, é o pecado que traz a doença, o pecado que traz a morte. Mas agora a igreja está voltando ao casal perfeito. Passou todos esses milênios para Deus poder formar um casal perfeito. E quando que isso vai acontecer? É um homem, outra vez, com milhares de pessoas, que esses milhares de pessoas é a esposa, formada para estar aonde? Para viver o milênio que Adão e Eva não pôde viver. Nós vamos viver 1000 anos de paz. Adão e Eva não pôde viver. Dentro daquele dia que eles pecaram, que é um milênio, eles morreram. E quando pecou, ele dominou sobre ela. Ele te dominará. Gente, isso é Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele te dominará. Hoje, queremos pregar um tal de casamento compartilhado, porque isso é força da lei. Isso é força da inteligência de grandes mestres. Nós temos que pregar a mensagem certa. Mas não tem o compartilhado? Tem. Há o compartilhado. Ela tem que compartilhar do que eu tenho. Esse é o compartilhado. Eu tenho que ser um bom marido, você tem que ser um bom marido, ela tem que ser a boa esposa. Cristo é o nosso bom marido, nós somos a boa esposa. Cristo é a palavra não mais misteriosa, como ele foi durante 7 eras da igreja, mas agora ele é uma palavra revelada, uma palavra clara. Como ele se revelou em Brana, ele quer revelar a mesma palavra na sua esposa hoje. Amém. Estamos chegando ao casal perfeito, voltando ao Éden, ao milênio. O casal perfeito de Apocalipse 19, verso 13 em diante. É a verdade, com novo nome. Volta ao casal perfeito com novo nome para poder reinar 1000 anos. Obrigado, Senhor, pelo tempo que podemos falar de sua palavra e ter um povo que ainda tem paciência de ouvir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta revelação esteja tomando conta de cada irmão, de cada irmã, para a tua glória. Amém, Senhor.